em 2026 está no imposto de renda, né? O assunto agora é esse. A gente está com a especialista que alerta para os erros que podem levar a inconsistências também junto à Receita. Conosco aqui na manhã desta segunda-feira, a Bárbara Santos, advogada especialista em direito tributário. Quer dizer que herança sempre teve que declarar, mas por que tem pessoas que insistem em não fazê-lo? Bárbara, o que é que a sua experiência indica nesse sentido e o que é que a gente tem que dizer para quem de fato já está aí colocado como herdeiro? Bom dia. Bom dia a todos. De fato, as pessoas costumam confundir a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. Por quê? Porque existe um outro imposto envolvido que não tem nada a ver com o imposto de renda e que as pessoas estão mais familiarizadas, que é o ITCMD. O ITCMD, ele é um imposto estadual que se paga após o inventário. Ou seja, quando se conclui o inventário, os herdeiros, eles pagam esse imposto. Só que ele é de uma competência estadual e não tem nada a ver com o imposto de renda. O imposto de renda, a obrigatoriedade da declaração, ela é uma obrigação acessória. Ou seja, as pessoas, todo mundo que oferir renda, inclusive os herdeiros que eles recebem essa herança, eles precisam declarar o imposto de renda. E isso não significa que eles vão pagar um imposto de renda. Realmente informar a Receita todo o patrimônio que foi transferido para ele. E isso não necessariamente gera um imposto de renda a pagar. Então vamos estabelecer logo uma diferença aqui. Herdeiro, por lei, é aquele cujo inventário já identifica ele nessa condição. Isso. Então, até lá, enquanto o processo estiver tramitando, como é que esse terreno fica sendo declarado? Quem é que declara? Então, quem declara é o inventariante. Então, existe uns passos. Então, assim, no processo de inventário, logo nos primeiros momentos, o juiz ele vai determinar o inventariante. Esse inventariante ele fica obrigado a declarar todos aqueles bens das primeiras declarações do espólio. O que são essas primeiras declarações do espólio? São os bens e os direitos do decujus, da pessoa que faleceu. Então, ele é obrigado a declarar ano a ano, até que o inventário finalize todos esse patrimônio que tem ali do espólio, né, do falecido. Onde a herança... E bom dia para você, Bárbara Santos. Bom dia. Onde exatamente a herança deve ser informada na declaração? É importante passar isso porque as pessoas elas têm dúvidas, né? Durante a declaração de imposto de renda, onde ela deve ser informada necessariamente? Na declaração de imposto de renda, quando você vai declarar o seu imposto, é muito claro a Receita, no programa da Receita, onde estão todos os campos. Então, lá tem expressamente dizendo, é o campo de instrução, que são despesas com educação. Tem um campo lá, despesas com saúde. E tem também um campo relacionado ao espólio, com as declarações do espólio, e também com a herança, né? O herdeiro ali, ele tem um campo para ele declarar esses bens. E é importante também alertar que esse herdeiro, ele precisa aguardar finalizar o processo de inventário. Então, a Receita ela vai cruzar os dados se caso durante esse processo de inventário ele não tiver finalizado e o herdeiro for declarar esse bem, ou esse direito, ou essa cota, por exemplo, de uma empresa. Então, é necessário que realmente finalize esse processo, que ele tenha esse documento comprobatório para poder ele declarar, né, na declaração de imposto de renda dele. E quando for feita a declaração, esse contribuinte ele tem que declarar o valor de mercado ou o valor de inventário? Então, existem algumas possibilidades. Pela lei, que é a Instrução Normativa da Receita Federal, ele pode usar o valor que o decujus utilizava para declarar esse bem no imposto de renda dele. Então, ele usa aquele valor como base. A outra possibilidade é a aquisição do bem, o custo de aquisição do bem. Esse custo de aquisição do bem, existe uma tabela na Receita, eles têm todo um parâmetro para que o contribuinte, né, no caso o herdeiro, ele consiga verificar qual o mais vantajoso para ele. Então, existem essas duas possibilidades de declaração do bem. Agora, quando estamos falando sobre declaração, quem é que tem a responsabilidade quando o inventário está em andamento para poder fazer essa declaração, Bárbara? O inventariante.
A administração, o inventariante, ele tem uma super responsabilidade ao longo do inventário, que é, além de toda a responsabilidade de cuidar do bem, ou seja, se são bens que, por exemplo, um apartamento que recebe aluguel, que está alugado, o inventariante é ele que recebe o aluguel. Ele é que administra todos os bens, inclusive as responsabilidades tributárias. Então, que nesse caso são as declarações. Então, é ele que fica responsável por fazer as primeiras declarações anualmente, declarar para a Receita todos esses bens. E caso ele não consiga cumprir por conta de uma falta de organização financeira e tributária no momento como esse, isso pode respingar no herdeiro, no futuro, por exemplo? Isso, na verdade, quando termina o inventário, o inventariante ele pode ser penalizado, sim, do ponto de vista tributário, tá? No caso, não é a pessoa que está fazendo isso, né? É o próprio patrimônio que vai responder por isso, né? Então, pode ser responsabilizado, tem previsão legal para isso. Como é que funciona essa declaração quando tem vários herdeiros envolvidos, assim? Quando tem vários herdeiros, no caso, né, o inventário em si, quando tem vários herdeiros, ainda não houve a partilha. Certo. Então, todos os bens vão ser de forma única declarados. Pelo inventariante. Pelo inventariante. Após isso, cada herdeiro ele vai declarar a sua parte do bem. Inclusive, é importante ressaltar que, por exemplo, se tiver um cônjuge vivo, 50%, isso já no inventário, 50% do patrimônio, quando se trata de comunhão universal de bens e comunhão parcial, precisa ser declarado seja nas declarações do inventariante, seja no pós, né? 50% ali precisa ser também declarado. Da viúva, né? Isso, o restante, o que sobra, é o que vai para os herdeiros. Isso. Agora, Bárbara, vamos falar um pouquinho sobre essas questões dos erros frequentes. Quais são os erros mais frequentes em quem tem direito a uma herança e que eles acabam cometendo na hora de fazer a declaração do imposto? Então, eu acho que, assim, os contribuintes, né, os herdeiros, eles precisam se atentar muito aos valores, aos bens e aos momentos de cada que precisa ser feito isso, as obrigações, certo? Porque o que é que acontece? Quando a gente está se tratando de bem móvel, precisa se atentar muito ao valor. Por exemplo, o ITCMD, a gente sabe que tem a questão do valor de mercado ou o valor que o próprio contribuinte declara. Quando a gente se trata de imposto de renda para herança, não existe essa discussão. A lei é muito clara com relação a isso. Então, esse valor precisa estar de acordo com a lei. Outra coisa também é que os herdeiros, eles precisam ter toda a documentação comprobatória de que ele, de fato, tem direito àquele direito, àquele bem. Então, se ele não tiver, ele vai cair em malha. E quando se cai em malha, ele precisa comprovar. Receita, eu tenho esse documento, essa decisão judicial transitada em julgado, que ele precisa comprovando de que eu tenho direito a isso. Então, assim, os herdeiros, eles precisam se munir de documentos contábeis, documentos judiciais que comprovem essa condição. Então, assim, esse é o principal cuidado que os herdeiros precisam ter na hora da declaração. Pois é, a gente está falando também da questão da herança, do ganho de capital, né? Quando aquele patrimônio ele vai resultar num ganho propriamente dito. Como é que é feito esse cálculo? Aí leva em conta o mercado, né? Ele leva em conta a diferença, né? Para haver o ganho de capital, precisa haver realmente um valor aí excedente que o herdeiro ele usufruiu, né? Oferiu renda. Então, esse cálculo é dessa diferença. Se na declaração houver essa diferença, vai incidir 15% sobre esse valor. O imposto de renda incide sobre 15%. Então, o herdeiro ele vai pagar essa alíquota de 15% em cima desses valores. Geralmente, assim, isso em tudo. Todos desses bens, né? Não só os móveis, como, por exemplo, venda de... O herdeiro tem... O falecido tem ação em uma empresa. Ela é vendida e é um valor muito maior, porque o inventário começou em X anos, terminou muitos anos depois. Então, o herdeiro vai pagar essa diferença.
E quando Eu já estou em dúvida se é melhor herdar ou não herdar. a dúvida Porque eu não. comecei achando que herdeiro era a melhor coisa do mundo. Agora eu já estou vendo que herdeiro tem que pagar. Entendeu? Então, Pode pagar, já estou sim. desistindo. Eu vou pro Bolsa Família. Porque, meu Deus do No céu. final das contas, todos nós temos responsabilidade, né, Rapaz, Márcio? o cara já tem a Exatamente. perda do dono, né? Que já é uma Isso. bala emocional. Aí depois vem a outra batalha, que é essa da sobrevivência do patrimônio. Não, melhor ser do Bolsa Família. Pelo amor de Deus. É possível, Bárbara, corrigir? Pode até parecer óbvio essa pergunta, mas no caso de herança, foi informado errado lá, tem como corrigir também essa declaração? Sim, as declarações elas podem ser corrigidas, que a gente fala retificadas. Então, no prazo legal. Então, o herdeiro que ele, por algum acaso, cometeu algum erro na declaração de algum valor, esses valores precisam ser muito fidedignos, esses valores precisam ser muito corretos, para que não haja nenhuma divergência com a Receita. Então, é importante que ele obedeça o prazo legal para fazer essa correção, para fazer essa restituição. Tem uma pergunta aqui que chegou no celular da produção da TV. A pessoa está acompanhando, mas no celular de lá diz o seguinte: diz até o nome dela, se chama Tereza, mora num conjunto Rui Palmeira, está vendendo o apartamento. O valor recebido, ela pode passar direto para o filho de 22 anos? No caso, ela ainda está viva. Aham. Nesse caso, ela pode passar, porque não se trata, já é uma situação diferente. Porque É uma herança presumida, né? Exatamente. No Que a caso, figura do herdeiro é quando alguém parte, não é isso? isso, a figura do herdeiro é quando alguém parte. Nesse caso, ela tá viva. Ela pode fazer uma doação, inclusive, para o filho desse imóvel. O valor que foi. Exatamente, do valor. Mas, obviamente, ela também precisa declarar fazer a declaração do imposto de renda dela, declarando todos esses valores. Se ele for dependente dela, tem que dizer que esse dependente está recebendo esse imposto. Isso, exatamente. Não pode omitir da receita. Não pode omitir, porque a Receita vai cruzar os dados. Esses valores provavelmente vai estar em conta no banco, então sempre há o cruzamento assim muito fidedigno das informações do banco com a Receita, e se ela não declarar, se ela não justificar de alguma forma essa transferência, ela pode entrar em malha e precisar justificar esses valores. E o outro que está começando a vida já entrar em malha também, porque não declarou como recebeu a grana, né? Isso, exatamente. Principalmente aqueles que ainda não declararam. O que é que eles precisam fazer agora? Tem pessoas que, assim, passaram a vida inteira e nunca fizeram a declaração de imposto de renda, né? Isso é uma questão, assim, até bem comum aqui no Brasil. Muita gente acha que a Receita não está vendo, então vou levando a vida aqui da forma como bem acha, de repente caiu ali na malha fina, nunca declarou o imposto de renda. Daí, o que é que precisa fazer? Para quem nunca declarou e agora se vê na necessidade de fazer uma declaração também de uma herança que ele acabou de receber. O que é preciso fazer, Bárbara? Então, a primeira parte é a prova mesmo documental. Então, ela precisa entrar em contato. Se eu tiver havido um inventário, seja judicial ou extrajudicial, ela precisa entrar em contato com a pessoa responsável, seja o advogado que auxiliou no processo, e ela precisa de toda a documentação desse inventário, principalmente a decisão, se no caso judicial, da decisão transitada em julgado. Ou seja, essas decisões são importantes justamente para comprovar esse direito. Então, ela precisa urgentemente, até pelo prazo, né, da declaração de imposto de renda, entrar em contato para ter toda a documentação necessária, que é a decisão, seja a documentação até dos imóveis, seja a escritura pública, para que ela seja resguardada quando for declarar, ela tenha essa segurança maior de que tenha todos esses documentos e não caia em malha futuramente. Agora, Bárbara, tem sempre que fazer inventário, né? Quem define o que é o patrimônio da pessoa falecida e o que é que vai se tornar patrimônio do herdeiro é sempre o inventário. Isso. Tem que ser feito. Isso. E, no caso, quem paga pelo inventário são todos os herdeiros. Isso. Em conjunto. Exatamente. Na verdade, o pagar pelo inventário, quando se fala muito assim, lembra muito do ITCMD, que é no final do inventário que ele é pago, que é o imposto que incide sobre todos os bens. Então, os herdeiros, eles vão custear isso, até porque isso vai ser um impedimento até para ele receber esses bens, né, esses direitos. Se não pagou, não recebe. Não, legalmente não. Ele não vai estar ilegal caso ele queira, enfim, né, tá ali na posse daquele bem. Então, ele realmente precisa pagar esse TCMD.
Importante, né, Marcos? Agora vamos trazer aqui mais um questionamento para a Bárbara. Como funciona esse cálculo de ganho capital nesses casos? Por exemplo, o capital ele tem ali um valor específico e, naturalmente, o documento, a declaração judicial, como você coloca no processo dos trâmites, ele apresenta também umas certas correções em termos de valores, principalmente quando estamos falando de vários herdeiros. Como precisamos, em cada um assumindo sua responsabilidade de declarar essa herança, no caso de herdeiros, com os valores exatos, necessariamente? Os valores desse ganho de capital, como a legislação prevê, o que é o ganho de capital? É o auferir a renda, certo? Então, esses herdeiros, eles precisam, né, não necessariamente aquele bem a pessoa vai ter o ganho de capital. Isso vai ser analisado na declaração dela como herdeiro. Então, por exemplo, e também dependendo dos bens, porque tem bens que podem ser partilhados. Então, pode ser que na partilha não seja considerado esse ganho de capital, depende do valor, depende da atualização, depende também da forma como foi feita, qual foi o parâmetro que foi usado. Por exemplo, se foi pelo custo de aquisição do bem ou se foi pela declaração que o decujus tinha declarado, né, o valor daquele bem anteriormente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração nesse momento de entender se vai auferir, né, renda e incidir, né, o ganho de capital. Agora, você sabe, né, Bárbara, que isso que você está colocando, de que nas condições ideais, né, a partir da ideia de que o falecido ou a falecida, ele fizesse declaração, né? Isso. Mas você sabe que tem muita gente que não declara nada. Isso. E aí, quando o herdeiro vai começar a tomar pé da situação, descobre que aquela terra nem existia para o patrimônio, né? Então, quer dizer, tudo vai começar do zero, vai ter que ter avaliador, vai ter que ter tudo isso ainda fruto do próprio processo de inventário. Quer dizer, não é algo tão simples, precisa sempre de um especialista, né? Precisa. É um assunto um pouco espinhoso, um pouco complexo mesmo, porque existe uma série de regras que têm que ser obedecidas. Seja no início, porque são as primeiras declarações do espólio e muita coisa é resolvida ali. Inclusive, se o falecido ele não declarou nos anos anteriores, isso precisa também ser resolvido no início, já que o inventariante ele tem a obrigatoriedade de fazer essa declaração ano a ano. Então, é complexo todo o processo. No intermediário, né, porque tem o início, a primeira declaração, tem as intermediárias e tem o final. Então, a declaração final do inventariante para o imposto de renda, para a declaração do imposto de renda. Então, assim, todo esse processo precisa de um auxílio de um profissional para que os herdeiros eles consigam ficar tranquilos e que eles não tenham nenhuma divergência no imposto de renda e nas suas declarações. Pois é, rapaz. Aí o dia em que a herança pode virar uma bomba. Pode virar um grande problema, Marcos. Pode virar um grande que problema. Que coisa, né? E o cara a pessoa que partiu, né? O nome dela nunca deixa de ser dito, né? Porque toda hora vai ter alguém agradecendo ou falando mal. Né? O certo, Marcos, é buscar realmente, numa situação como essa, com a passagem da Bárbara aqui, buscar um apoio jurídico, ter também um auxílio de um contador também para poder fazer um contador que possa realmente exercer dentro de uma maneira justa esse processo, porque senão se o cidadão mesmo for por conta própria fazer isso, vai estar aí tão confuso como nós aqui ficamos, Marcos, diante de tantas regras. Vai ter que parar o processo e entrar na faculdade de Direito. Bárbara Santos vai voltar, porque negócio de herança gera muita dúvida, né? Pois é. Advogado especialista em Direito Tributário hoje falou aqui sobre as questões que envolvem herança e a necessidade de declará-la, né? Acima de tudo. Até uma próxima, Bárbara. Bom dia de trabalho para você. Bom dia a todos. 7h45, vamos para um rápido intervalo. Então, para você